Olá, meus irmãos queridos, graça e paz. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. Espero que todos, nesse tempo de isolamento, de quarentena, possam estar gozando também de momentos de muita intimidade, de comunhão com o Senhor, aproveitando esse tempo de isolamento como uma escola de edificação nas suas vidas. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Eu quero partilhar com vocês uma mensagem muito interessante, muito breve, numa leitura que está no livro de Lucas, no capítulo 2, a partir do verso 41 até o verso 49. Eu vou fazer a leitura. E diz assim: Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram um caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Verso 46. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Verso 48. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Verso 49. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Você provavelmente já ouviu esse texto, já leu ou já teve alguma reflexão em algum momento da sua caminhada sobre esse texto. E é sobre ele que a gente vai falar um pouquinho, mas de uma forma talvez um tanto diferente. Nós estamos falando de uma leitura num contexto histórico que trata de uma peregrinação. Havia uma festa, uma das 3 grandes festas acontecendo em Jerusalém, a festa da Páscoa, na ocasião do texto. As outras 2 festas eram a festa dos tabernáculos e a festa de Pentecostes. Estas 3 comemorações eram festas que faziam com que houvessem grandes peregrinações para a cidade de Jerusalém. Nessas 3 ocasiões, em particular, vinha muita gente. Os judeus vinham todos celebrar a Páscoa. E Jerusalém, uma cidade que tinha, segundo alguns historiadores, em torno de 50 mil habitantes, poderia chegar nessas ocasiões a mais de 3 milhões de pessoas. Imaginem como que aquilo não ficava. Nós estamos falando de um evento muito, muito expressivo a nível de comércio, a nível de estalagens, as hospedarias que ficavam lotadas com os turistas, muitas compras, muito comércio, as estradas eram reformadas para poder facilitar os acessos e o trânsito dentro dos muros da cidade, poços que eram liberados, resgatados para que as pessoas pudessem ter acesso à água. Ou seja, havia toda uma logística que acompanhava esses eventos também. E a cidade ficava empolvorosa. Imagine um lugar tranquilo, pacato, com 50 mil habitantes, espalhados em toda aquela zona, de repente tem um volume de pessoas absurdamente gigante. Eram reencontros, amigos, famílias, pessoas que não se viam há muito tempo, que moravam em outros lugares. Esse era um momento também de confraternização, de reencontro. Nazaré ficava a cerca de 150 quilômetros de distância de Jerusalém, considerando o tempo e que as caravanas, como diz o texto, provavelmente se deslocavam num ritmo mais lento, e também não tínhamos as estradas que temos hoje. Aquilo levava alguns dias, era uma viagem um tanto demorada. Mas acontece uma coisa muito interessante. Na volta dessa celebração toda, José e Maria andaram um caminho de um dia, como diz o texto, um caminho de um dia, e não perceberam que o Senhor Jesus
não estava com eles. O menino Jesus, o jovem Jesus, não estava com eles. Começaram a procurá-lo no meio das caravanas, porque achavam nesse tempo todo que ele estava entre os parentes. Era comum nessas movimentações de caravanas que os adultos fossem à frente e as crianças viessem mais atrás. Sim? Então eles pensavam que Jesus estava com eles. O problema é que Jesus não estava. E depois de viajarem cerca de um dia inteiro e perceberem que ele não estava com eles, tiveram que voltar para procurá-lo e levaram 3 dias para encontrá-lo. E é então que a gente vai fazer um apanhado de pelo menos 3 pontos importantes para observar na nossa vida. O que pode nos afastar da presença do Senhor? O tema dessa mensagem, eu não falei antes, é agora, é nunca perca Jesus de vista. Mas o que pode nos afastar da presença do Senhor? Veja, no primeiro momento nós podemos falar sobre as distrações do mundo. Se pararmos para analisar, imaginando que a festa da Páscoa tornava Jerusalém um lugar de grande movimentação por conta da peregrinação que se concentrava ali, né? Do aumento absurdo da população, o turismo, o comércio, os negócios, tudo isso acabava sendo uma distração. Então, o primeiro ponto que eu quero aqui ressaltar, para nós termos muito cuidado, porque são coisas que podem nos afastar da presença do Senhor. A primeira delas, as distrações do mundo. Veja que José e Maria chegaram na cidade e encontraram esse ambiente. Muita distração, muito entretenimento. Além das celebrações que aconteciam no templo, né? Toda aquela agitação, toda aquela movimentação e as comemorações, né? Tornavam a cidade um lugar muito, muito quente de pessoas, de barulho e tudo aquilo. Fizeram com que José e Maria não se atentassem para a presença de Jesus. Tempo suficiente para perdê-lo, não é? Então, assim, o primeiro alerta que eu quero deixar com vocês aqui é que é a nossa responsabilidade para nunca deixarmos de lado, nem por um segundo sequer, a nossa comunhão e a nossa vida com Deus. O mundo e as coisas que nos cercam, suas distrações, sempre vão tentar nos fazer mudar o foco. É por isso que em Isaías 45, 22, o Senhor diz: olhai para mim e sede salvos. O apelo de Deus para que nós voltemos o nosso olhar para Ele, não é? Porque há uma estratégia maligna. Satanás tentou fazer isso com Jesus numa das tentações, quando ele falou: olha para a glória do mundo, essas glórias, olha para cá, tudo isso eu te darei. A estratégia do inimigo é fazer com que nós percamos o nosso alvo. Nosso olhar tem que estar fixo no Senhor o tempo todo. Por um momento, José e Maria tiraram os olhos de Jesus e se perderam dele. E ao final, seguiram o caminho de volta e um dia inteiro precisou passar para que eles pudessem perceber o tempo que eles estavam ali sem Jesus perto deles. Amém, meus queridos? Então, é nossa responsabilidade guardar o que temos em segurança, como diz a palavra do Senhor em Apocalipse 3:11, né? É guardar com compromisso, lembrando que nós seremos cobrados diante de Deus por causa disso. A segunda coisa que eu quero falar rapidamente é a questão da rotina e da autoconfiança. Era comum os peregrinos viajarem nessas caravanas, né? Como falei, as mulheres e os homens na frente, de modo que cada parente achava, né, que Jesus estava com outro. Aqui uma coisa interessante, a rotina e a autoconfiança. Ao mesmo tempo em que era comum fazer aquilo, né, aquele tipo de viagem, que pelo menos 3 vezes por ano essas caravanas faziam, pelo menos, né? O que acontece é que toda rotina gera uma autoconfiança, traz uma sensação falsa de segurança. Imagine que alguém começa a dirigir. Quem nunca pegou num carro na vida, na primeira vez que senta na frente de um volante, atrás de um volante, sente pavor, sente medo. Mas depois que o tempo passa, e a prática, e o exercício, e a experiência, aquilo vai levando você a relaxar. E chega um ponto em que você já entra no carro e sai, e já não tem mais aquela preocupação toda. Mas qual é o problema disso? É que essa autoconfiança,
em decorrência da rotina. A rotina que gera autoconfiança nos leva a uma falsa sensação de segurança, de que tudo vai bem, quando na verdade não vai. Porque é justamente quando nós nos sentimos seguros em nós mesmos que nós nos tornamos displicentes. Não é verdade? A peregrinação era algo comum, rotineiro, e esse hábito gerou uma segurança perigosa de que estava tudo bem. Eles achavam que Jesus estava ali e não se preocuparam em um dia inteiro buscá-lo. E eu quero falar sobre a rotina e a autoconfiança para a nossa vida, para a minha vida e para a sua. O que pode ser rotina? Até a nossa religiosidade pode ser uma rotina perigosa. Se nós temos o hábito de estar sempre indo à igreja, o hábito do dia e hora para orar, o hábito para fazer certas coisas, nosso trabalho, nossa vida secular, as coisas do dia a dia, isso tudo pode ter um perigo muito grande de cair numa superficialidade. Entende, querido? A nossa relação com Deus, nosso relacionamento com Deus, ele é saudável, ele é perfeito quando ele é dinâmico, autêntico, genuíno, espontâneo, e não quando ele é pré-fabricado, sem profundidade, artificial. Porque nós podemos viver assim. Há pessoas que passam muito tempo, às vezes, na igreja, e já de repente não se lembram a última vez em que falaram em adorar ao Senhor em outras línguas, a última vez que foram usados, por exemplo, numa visão, ou pela palavra, ou sentiram aquela paixão, aquele encantamento no coração por Jesus, no momento de uma ceia. É quando tudo isso passa a perder sentido, tudo isso que é o sentido da nossa vida, quando tudo isso passa a perder o sentido genuíno, é no momento em que nós estamos saindo de uma relação genuína e autêntica, espontânea, para a religiosidade, para a artificialidade. Rituais não nos levam à presença de Deus e nem trazem a presença de Deus. O que traz a presença do Senhor é o nosso coração verdadeiro diante dele e uma vida de compromisso. É isso que o Senhor quer de nós, não é? Sempre vai haver pontos de melhoria na nossa vida cristã. Ninguém pode achar que já domina alguma área na sua caminhada cristã, a ponto de não precisar tanto se dedicar a ela, não. Todas as áreas da nossa vida cristã, a oração, a leitura da palavra, a pesquisa, o estudo, a aplicação prática, a prática cristã, tudo isso tem que ser continuamente aprimorado. A edificação, ela só vai terminar na glória. Mas nesse tempo que estamos aqui diante do Senhor, nossa vida inteira é em aplicação da palavra de Deus na nossa vida, a prática cristã, a experiência do Evangelho e a experiência de uma comunhão verdadeira, autêntica, espontânea, genuína, viva, ok? Não podemos perder Jesus de vista, queridos. Não podemos perder Jesus de vista nunca, 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 nunca. A rotina, a autoconfiança não pode tirar da nossa vida a experiência verdadeira de amar ao Senhor, essa paixão, esse encantamento, esse desejo de adorá-lo, de servi-lo o tempo todo, de amar ao nosso Deus o tempo todo. Terceiro ponto para concluir, é mais fácil perder do que ganhar. Essa é a lógica, né? Veja que José e Maria viajaram um dia inteiro, sem perceber que Jesus não estava com eles. E depois levaram 3 dias para poder encontrá-lo, né? Por um dia inteiro, eles não procuraram Jesus uma única vez, achando que ele estava entre eles. Vamos colocar isso numa experiência prática. Com quantos de nós às vezes não acontece assim? A gente passa momentos da nossa vida julgando que as coisas estão bem, mas dentro de nós a gente sabe que não está bem. A gente está na igreja, entra e sai e parece que não sente nada. A palavra não consegue penetrar na gente. O louvor já não consegue nos arrepiar. Toda aquela vontade, aquele prazer de levantar para ir para a escola bíblica, de fazer parte dos momentos do culto, de aprender, de estar em comunhão. Parece que essas coisas ficam sem sabor. Mas a gente está ali, não é? Parece que está tudo bem, mas às vezes não. Então são situações em que a gente precisa ter muito, muito cuidado. Não é, queridos? Veja que José e Maria
perderam Jesus por um dia e precisaram de 3 para poder encontrá-lo. Esforço, em tempo, em dedicação e fora o desgaste. Eles encontraram Jesus e estavam em desespero. Veja que Maria fala: filho, por que tu fizeste isto? Eu e teu pai está aqui aflitos, ansiosos, te procurávamos. Imagina a angústia, 3 dias ali procurando, sem encontrar Jesus. Então, queridos, é mais fácil perder do que ganhar. Em tudo na nossa vida é assim. É mais fácil você gastar todo o dinheiro que ganha, não é, do que ganhá-lo. Você precisa de 30 dias para ganhar aquele salário e de repente em 1, 2, 3 dias ele vai embora. Não é assim? Para tanta coisa a gente tem dedicação. E para a nossa comunhão precisa ser da mesma maneira. Nossa dedicação à comunhão, à relação com Deus, precisa ser tão impressiva, tão verdadeira e tão esforçosa da nossa parte. Precisa, né, ser da mesma maneira como é para um bem pessoal. Há pessoas que juntam dinheiro há anos ali, tiram de um lazer, deixam de comprar uma coisa que precisam para juntar um dinheirinho para comprar um carro, para dar entrada num imóvel, para fazer uma viagem. Não é verdade? Essa mesma dedicação e visão e foco e empenho precisa vir para a nossa vida com Deus. Nós precisamos crescer e querer crescer sempre. Até porque o Senhor fala aqui que nós vamos falar isso em propriedade numa outra oportunidade, que a glória, né, resumindo, um vaso, um galho precisa frutificar. Né? Toda vara que em mim dá fruto, o Pai a limpa para que produza ainda mais. Ou seja, existe uma relação de abundância naquilo que nós produzimos para Deus, que precisa estar bem impregnada na nossa mente. Se nossa vida está tão secularizada a ponto de que nós só percebemos o que fazemos ou deixamos de fazer, sem isso nos criar um peso de coração, né? Se nós não nos incomodamos tanto mais, não há aquele sentimento de esforço, de desejo de crescer, de desejo de avançar, de ser mais na vida, essa ambição maravilhosa, tem alguma coisa errada com a gente. Porque a Escritura fala que nós temos que produzir fruto e fruto em abundância, não é? Temos que ser uma árvore frondosa que produz muito para Deus. Então, a lição de José e Maria foi muito dura, né? Não podemos passar tempo sem procurar Jesus. Jesus tem que estar sendo buscado todo o tempo, queridos. Nós temos que ter o cuidado de permanecer na presença do Senhor, sempre preservar a comunhão e intimidade com Ele e nunca deixar de buscá-lo todos os dias da nossa vida. Nunca percamos Jesus de vista. Deus abençoe você.